Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Então hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, daremos início à apostila 1 de vocês, referente à terceira avaliação. Trabalharemos as páginas 22 a 31, sobre o tópico a cabanagem. Como estudamos anteriormente, havia grande insatisfação de vários grupos sociais em relação aos privilégios políticos e econômicos de uma pequena parte da sociedade. E em meio a isso, prevaleceu uma rivalidade entre esses diversos grupos, né, que veio ficar mais evidente no momento do processo de independência do Grão-Pará. E é nesse contexto de conflitos, de levantes sociais, que surge a cabanagem. Muitos estudiosos classificam a cabanagem como a maior revolta popular da história do Brasil. E, sem dúvida, ela teve grande importância tanto para a história do Brasil como para a história da Amazônia. A gente pode notar isso através do grande contingente populacional que aderiu a essa revolta durante o século XIX. Vale lembrar aqui que foi também nesse período, nesse contexto do século XIX, que surgiram vários levantes populares no Brasil durante esse período regencial, né? E esses levantes ficaram conhecidos como rebeliões regenciais. Desse modo, a gente pode pensar que a cabanagem, né, os primórdios da cabanagem, começaram bem antes de 1835, uma vez que ela se origina das rivalidades surgidas durante as lutas pela independência. Como estudamos em aulas anteriores, a elite amazônica era composta principalmente por portugueses abastardos, que tinham grande interesse em se manter no poder, mesmo depois da independência. Contudo, de outro lado, havia os brasileiros que acreditavam que, com a formação do Império, teriam a oportunidade de eliminar os privilégios dos portugueses e também participar do poder político. Mas além desses dois grupos, haviam também outras massas populacionais, como indígenas, mestiços, africanos, afrodescendentes, que perceberam que as mudanças políticas não tinham causado nenhuma melhoria nenhuma melhoria em suas vidas. E foi, em grande medida, essa população que vivia em pequenas cabanas próximas aos rios que compuseram o movimento cabano. Além deles, ainda tiveram os médios e pequenos proprietários rurais e urbanos e o clero. Contudo, esses diversos grupos sociais
que aderiram ao movimento nem sempre mantiveram uma unidade, né? Nem sempre eles concordavam com as mesmas coisas. E eram tão numerosos que, inúmeras vezes, existiam vários movimentos dentro da própria cabanagem. Os diferentes interesses, né, desses diversos grupos que participaram da cabanagem vieram refletir nos diversos governos que se instalaram durante esse período, bem como na forma como o grupo se organizou depois do primeiro ano de luta. Uma vez que foi em 7 de janeiro de 1835 que ocorreu a primeira invasão cabana à cidade de Belém. Como eu falei anteriormente, devido o diversificado contingente populacional e a diversas opiniões, né, que se instalaram entre os grupos cabanos, refletiram diretamente numa variada quantidade de governos. E partindo disso, dada a primeira invasão cabana em 7 de janeiro de 1835, em Belém, no qual os revoltosos eles saem vitoriosos, é instalado o primeiro governo cabano, sob liderança de Clemente Malcher. Uma das primeiras medidas tomadas por Malcher foi declarar a fidelidade à monarquia. Ele também tentou apaziguar a rebelião, mandou prender partidários que se opunham aos seus mandos e indicou portugueses para alguns cargos públicos. Essas medidas intensificou ainda mais o descontentamento da maioria dos cabanos e pouco mais de um mês após Clemente Malcher ter sido aclamado, ele foi deposto, preso e morto. O sucessor de Clemente Malcher foi Francisco Vinagre, que, assim como Malcher, também tentou conter a massa cabana e reafirmou que o movimento não queria a separação da província do Grão-Pará do Império do Brasil. E nessa mesma época, os opositores da cabanagem se reuniram em Cametá e, com o apoio da província do Maranhão e de setores contrários ao movimento, empossaram Ângelo Custódio como presidente da província. Pouco mais de um mês depois, o governo regencial enviou o marechal Jorge Rodrigues para ser presidente da província. Esse marechal negociou com Francisco Vinagre o fim do movimento cabano e a anistia a seus integrantes e a retirada deles da cidade de Belém. Contudo, grande parte dos cabanos não aceitaram essa solução, uma vez que eles acreditavam que o movimento ainda não tinha alcançado os seus objetivos e nem transformado a vida da população mais pobre.
E insatisfeito com isso, os revoltosos descontentes invadiram a cidade de Vigia. Como represália, o Marechal Rodrigues mandou prender Francisco Vinagre. E os cabanos decidiram invadir Belém novamente e restabelecer um novo governo cabano, dando início à segunda invasão da cidade de Belém, no qual os cabanos saíram mais uma vez vitoriosos. E foi em meio a isso que aclamou-se Eduardo Angelim como novo presidente da província. E da mesma forma que os anteriores, Eduardo Angelim declarou lealdade à monarquia e tentou desarmar os cabanos. Ele também declarou que aceitaria o governo da regência, desde que o mesmo respeitasse a autonomia política da província. E, além disso, ele mandou matar importantes lideranças do movimento que defendiam a libertação dos escravos. Vale lembrar que foi durante o governo de Eduardo Angelim que Belém sofre com uma grande falta de alimentos e com a epidemia da varíola. E é nessa mesma época que a cidade é cercada por militares, comandada pelo brigadeiro Francisco de Souza Soares. E em 13 de maio, já do ano de 1833, os cabanos batem em retirada da cidade de Belém e Francisco José assume a presidência da província com a missão de pacificá-la. Contudo, as coisas não saem exatamente como ele esperava, uma vez que ocorre o crescimento do movimento cabano em várias regiões distantes da capital. Bom, com isso, nesse momento, ocorre de certa forma a retomada, do controle sobre Belém. Entretanto, mesmo após esse fim do movimento cabano em Belém, a presença cabana ela ainda é constante, uma vez que os cabanos eles vêm a resistir de muitas maneiras, através de infiltrações pelos igarapés e furos dos rios Amazonas. Por onde eles passavam, eles faziam novos líderes e criavam novas estratégias de luta, envenenavam rios, queimavam florestas, destruíam plantações que alimentavam os seus inimigos. O que fez com que essa luta durasse em torno de 5 anos, e que isso resultasse em aproximadamente 35 mil mortos. Mas quais foram as implicações do movimento cabano, para essa população que participou ativamente do confronto? Bom, muitos desses sujeitos permaneceram distantes dos principais centros urbanos da época, como Belém, Cametá, Vigia. Outros voltaram para as suas cidades.
Alguns foram trabalhar nas áreas de produção de açúcar ou de criação de animais. Outros revoltosos foram presos e, em grande medida, obrigados a trabalhar na reconstrução das cidades que foram atingidas pelos combates, entre vários outros destinos. E é dessa forma, e é a partir disso que a gente percebe que o movimento cabano ele se perpetuou, né, por muitas décadas e até hoje vive na memória tanto da população paraense quanto da população brasileira. Não é à toa que no entroncamento se construiu um memorial em homenagem à cabanagem, como a gente pode ver na imagem ao lado. E esse movimento também serviu como parâmetro, né, para vários outros movimentos sociais. Dessa forma, a gente pode afirmar que a cabanagem, o movimento cabano foi extremamente importante, né, tanto no que diz respeito à memória paraense, à memória da população, quanto ao estímulo de várias reivindicações de vários grupos sociais. Nós finalizamos essa nossa primeira parte do capítulo sobre a cabanagem. E eu deixo para vocês como atividade uma pesquisa. E a partir dessa pesquisa, vocês vão escrever um pequeno texto sobre o movimento cabano em Belém, né? Atentando para a origem desse conflito. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.